de independência da Ucrânia é um país independente como os outros, como o vosso, como qualquer na Europa. E nós estamos cá mesmo para chamar outra vez a atenção. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A 24 de agosto de 1991, a Ucrânia tornou-se independente. A 24 de agosto de 2026, ligamos para lá para falar com Irina Shayk, que nasceu na Ucrânia e cresceu desde muito nova em Portugal. Já era jornalista na SIC quando regressou em 2022, ano da invasão em grande escala. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas significou igualmente a independência de várias dessas repúblicas, como a Ucrânia, mas a Rússia nunca lhes deu sossego e não faltou quem não percebesse a razão daquela independência. Cito Marina Mikhailenko, embaixadora da Ucrânia em Lisboa, num artigo que publicou em expresso.pt. Abro aspas. Um mês antes da proclamação da independência, Kiev recebeu a visita do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que, falando para a então República Socialista Soviética da Ucrânia, tentou convencer os ucranianos de que liberdade não é o mesmo que independência. Fecho aspas. E pergunto, 35 anos depois, pelo que lutam os ucranianos? Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Irina Shayk. Antes de mais, tu regressaste a Kiev há quanto tempo para seres correspondente do Expresso e da SIC? Olá Paulo, eu regressei aqui à capital ucraniana no verão de 2023 definitivamente. Antes, em 2022, ficava em Portugal durante 2 meses, depois vinha até à Ucrânia durante 2, 3 meses e depois em 2023 percebi que era mesmo voltar aqui para a Ucrânia e desde essa altura tenho estado cá a trabalhar como correspondente para a SIC e para o Expresso. E o que é que, em relação a essa data em que te fixaste aí na capital ucraniana, o que é que é diferente hoje na cidade em relação ao que encontraste nessa altura? Em primeiro lugar, são as próprias marcas da guerra, ou seja, as marcas físicas na cidade. Há muitos edifícios danificados, muitos edifícios destruídos, muitos edifícios que têm janelas com contraplacado. Essa, se calhar, é a primeira imagem que difere muito de 2022. Aliás, na verdade, eu cheguei cá para fazer a cobertura do que se passava nas fronteiras ucranianas ainda antes da invasão em larga escala ter começado e em termos, por exemplo, de ambiente, em 2022, depois de 24 de fevereiro, a capital ucraniana congelou porque muita gente saiu daqui, as ruas estavam completamente vazias. Antes de dia 24, as ruas, mesmo com temperaturas negativas, estavam com muita gente, havia músicos de rua, muitas coisas a acontecer e agora, em termos de sentimento de sociedade, de população aqui de Kiev, diria que estamos mais ou menos ao mesmo nível no que toca à vontade de aproveitar o dia-a-dia. Ou seja, por exemplo, nesta altura à minha volta, quando estamos a gravar esta conversa, são cerca de 9 da noite aqui em Kiev e vejo muita gente à minha volta de várias idades. Estou na Praça Maidan, numa das praças centrais da cidade, vejo jovens em grupos a rir, vejo músicos de rua lá ao fundo que estão a tocar e a cantar com muitas pessoas à volta e vejo também muitas luzes. A cidade está ainda por cima em celebrações de Dia da Independência, portanto há muitas luzes com a bandeira da Ucrânia pelas ruas fora aqui da capital ucraniana. Nesse sentido, as pessoas mostram que querem continuar a aproveitar a vida ao máximo, sabendo,
perfeitamente que as coisas não são como eram e que provavelmente nunca mais vão voltar a ser como eram antes do dia 24 de fevereiro de 2022. Irina, houve momentos em que pareceu que o exército ucraniano estava a empurrar os russos para fora do país, momentos até em que ocuparam um pedaço de terra na Rússia, houve momentos em que os drones levaram a guerra a Moscou e a outras cidades russas, e depois chegamos ao dia de celebrar a independência e a memória tem frescas imagens dos mortos provocados pelas bombas que chegam do céu nos últimos dias. As pessoas sentem que os aliados europeus e norte-americanos estão a falhar por deixarem enfraquecer a defesa aérea? Não acho que seja exatamente isso, porque no início da invasão russa em larga escala havia muita esperança nos parceiros da Ucrânia. As pessoas acreditavam e até pediam que a NATO fechasse o espaço aéreo, ou seja, que defendesse a Ucrânia dos ataques russos, mas hoje consigo dizer-te que as pessoas, quando se lembram desses pedidos que faziam, gozam com toda essa situação, porque o que dizem agora é que, na verdade, a Ucrânia tem mais capacidade para defender os céus dos países da NATO, nomeadamente da União Europeia, do que a própria União Europeia. E nós vemos isso com as constantes tentativas que há por parte de alguns drones, enfim, de uma espécie de uma tentativa por parte das forças russas, não sabemos se é de propósito ou não, mas efetivamente que drones russos entram no espaço aéreo europeu, entram, e sabemos também que os países onde esses drones entram acabam por não saber muito bem como lidar, e os ucranianos dizem que nesta altura aqui sabem muito melhor como interceptar, quer seja drones, quer seja mísseis, e nesse sentido os ucranianos mudaram também muito a sua própria confiança, ou seja, já não estão à espera que sejam propriamente os parceiros a resolver os problemas internos da Ucrânia, contam com eles próprios. Eu sentia isso também antes da invasão em larga escala. Eu lembro-me de perguntar às pessoas se acreditavam que a NATO pudesse defender a Ucrânia caso houvesse uma invasão, e os ucranianos diziam que, na verdade, querem confiar no seu próprio exército e que querem um país forte por si próprio, e só depois, então, talvez pensar em alianças com outros países. E, nesta altura, noto precisamente o regresso a esses sentimentos, porque no início, lá está, esperavam muito apoio dos parceiros e precisavam de muito apoio, e agora também precisam noutros termos, mas no que toca às suas próprias defesas, os ucranianos estão muito mais robustos e confiam muito mais neles próprios. A confiança, efetivamente, é uma coisa também que se sente aqui. E como é que recebem este rodopio de altos dignatários europeus de visita a Kiev por estes dias? Os ucranianos ficam sempre contentes por ver que líderes europeus ou líderes de outros locais venham cá visitar a Ucrânia, porque, por um lado, sentem que não são esquecidos. Ou seja, apesar de ouvir comentários de pessoas a dizer que eles só vêm cá porque têm que vir e que acabam por prometer muito, mas depois não cumprem tudo aquilo que prometem. Apesar de ouvir esses comentários, essas mesmas pessoas depois dizem-me que, mas ainda bem que vêm, porque, por um lado, é sinal que nós vamos estar nas notícias nos outros países, que as pessoas não se esquecem de nós, e assim os líderes também conseguem ver pelos próprios olhos aquilo que se passa aqui e conhecer um pouco melhor a realidade ucraniana. E se quiseres, Paulo, assim, em tom de nem sei se é quase, não sei se é bem piada, mas em termos daquilo que se passa na cabeça das pessoas, é que sempre que há líderes europeus ou líderes americanos, por exemplo, a vir cá, normalmente há muito menos sirenes e há muito menos explosões. E também mostra, Irina, que estando aí há uma certa normalidade que a Ucrânia conseguiu conquistar, porque senão as pessoas não estariam, obviamente, de visita à capital, não é? Sim, naturalmente, mas essa normalidade não, por exemplo, se de repente há um ataque com mísseis balísticos, essa normalidade termina, não é? Portanto, esta calma que existe por um motivo que nos ultrapassa a todos, não é? Portanto, imagino que tenha a ver com algo, não sei, estou mesmo a supor, a Rússia mas não pode quer ter criar a ver problemas com outros países, provavelmente. Sim, por isso, antes destes dias de festividades aqui na Ucrânia,
houve noites de intensas explosões e agora, por estes dias, as noites têm sido bastante calmas na capital. Noutras cidades não é bem assim, mas aqui em Kiev as noites têm sido relativamente calmas. O país está unido contra a agressão exterior, mas não deixa de haver discussão política interna. Houve até manifestações contra a admissão do Ministro da Defesa e a proposta do próprio para haver eleições. Sem a paz é possível pensar em regressar a uma democracia plena? Sem a paz é impossível. Bem, penso que sim. As pessoas querem eleições, mas não nesta altura. Aliás, quando o ex-ministro da Defesa ucraniano desafiou Zelensky a realizar eleições, a maior parte das pessoas que apoiavam esse ex-ministro da Defesa acabaram por criticar este vídeo em que ele fala sobre a necessidade de limpar o sistema, um sistema do qual ele fez parte durante 7 anos. Por isso, os ucranianos o que dizem é que nós, em primeiro lugar, temos que garantir que temos um Estado. Porque se não há segurança, se não há forma de Estado sobreviver fisicamente, não vai ser possível haver uma democracia. Portanto, primeiro é preciso garantir que a Ucrânia consegue sobreviver, que tenha armamento, que tenha mísseis interceptores, que consiga garantir que na linha da frente os soldados tenham como resistir, e só depois, quando a existência da própria Ucrânia estiver assegurada, é que é possível falar sobre eleições, porque sem existir um país, como é que pode haver eleições? E nesta altura, com mísseis balísticos a voar constantemente, com centenas de drones a atacar as cidades ucranianas, não é possível garantir a segurança dos cidadãos, por um lado. Por outro lado, claro. Por outro lado, também temos a questão da própria concorrência, como é que se faz campanha, como é que um candidato escolhe candidatar-se, se pode estar nesta altura numa trincheira, não é? Não pode largar o serviço e candidatar-se. Portanto, há muitas questões que precisam de ser resolvidas, mas os ucranianos falam sobre essas coisas, falam sobre os escândalos de corrupção, e há uma coisa muito que eu noto muito, que é quando de fora alguém vem atacar a liderança ucraniana, os ucranianos unem-se. Quando não está ninguém de fora, entre eles falam mal do governo, falam tudo aquilo que querem sem qualquer tipo de pudor. Portanto, é quase como se... Não sei, se calhar este exemplo não é o mais simpático. É o que te ocorre? Sim, mas ia dizer, por exemplo, quando alguém fala sobre uma família, não é? Portanto, as pessoas da própria família, entre elas, podem dizer mal umas das outras, e dizer mal umas das outras, mas para fora... Exato, defendem-se umas às outras com unhas e dentes. Eu acho que aqui é mais ou menos isso que acontece. Ouça o último episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, com Cláudia Gouveia dos Santos, investigadora em alterações climáticas, migrações e desastres, e Marta Caria, da Portugal com a Acnur, Fundação Parceira Nacional da Agência da ONU para os Refugiados. A condução da conversa é da Mara Tribuna. É uma emergência pouco falada, mas que já afeta milhões de pessoas todos os anos. Pelo menos 208 milhões de deslocamentos internos foram causados por fenómenos meteorológicos extremos na última década. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.